Em 2016, uma grande quantidade de alunos de universidades dos Estados Unidos foram selecionados para participarem do reality show mais esperado do mundo inteiro, The Vault. Os ganhadores dividiriam o prêmio de 35 milhões de dólares. Os alunos que foram escolhidos passaram por diversos testes e desafios, todos competindo entre si para terem uma chance de participar. Mas o que exatamente ia acontecer dentro do reality era um mistério, algo que só seria revelado quando chegasse o dia do lançamento. A única coisa confirmada é que os alunos que foram escolhidos ficariam presos por uma semana no chamado Vault, ou cofre traduzindo para o português. Só isso foi divulgado, um conceito e formato completamente novo, uma grande aposta de uma gigante da TV. Esse era o marketing deles. Faltando uma semana pro reality começar, os jornais comentavam: independente do que aconteça semana que vem, todo mundo estará assistindo. E assim começa The Vault, uma das melhores minisséries produzidas de forma independente do YouTube. My name is Michelle. I'm one of the producers on the show. Within the vault, there are several rooms. Each of these rooms serves a unique purpose. Unlike in previous qualifying rounds, you're not in a competition anymore. This is going to be a team game. It's up to all of you as a team to work together, and that's the only way you can figure out what the vault is all about. If you do, you win. If you don't, you lose. That's all I can tell you. In a moment, you'll hear 3 tones. On the 3rd tone, the show begins. You'll have 1 week. Good luck. Essa minissérie que vocês vão ver pela próxima 1 hora tem 16 episódios que foram produzidos em um período de 4 anos ali, de forma completamente independente por só 2 caras. Todas as cenas foram feitas em um pequeno espaço de 3 metros quadrados no apartamento de um deles. Eles começaram em 2010 sem público algum, em um tempo no YouTube que não se esperava ganhar algo em troca nem nada. Foi por amor ao projeto mesmo. Começaram e fizeram na força de vontade, ganhando cada vez mais gente assistindo ao longo do tempo. Mesmo com pouca grana, foram lá, fizeram, demoraram 4 anos, mas eventualmente conseguiram terminar. Inclusive, durante a produção da minissérie, e por causa dela, aliás, eles foram chamados para dirigir um filme longa-metragem que atualmente está na Netflix chamado The Circle. É por isso que eu venho falar do patrocinador de hoje, a EBAC. Ela é uma escola de arte e tecnologia que tem muitos cursos online, dos mais variados tipos, seja programação, design, marketing e muitos outros, inclusive dos que eu quero focar em falar aqui e tem tudo a ver com o vídeo de hoje, que é os cursos de audiovisual. Como eu falei, The Vault foi feito com pouquíssimo dinheiro, usando um método chamado Bottle Movies, que significa um filme/série feita em um só local. O mais importante numa produção do gênero, por causa dessa limitação, definitivamente vai ser o roteiro, a ideia por trás e como vai ser gravada todas as cenas nesse único espaço. A EBAC oferece cursos profissionalizantes de roteirista, tem curso de fotografia, de documentário, storyboarding, edição de filme, tem curso focado em programas tipo Premiere, After Effects e muita coisa que você pode se interessar para você mesmo produzir algo mais cinematográfico e aumentar seu conhecimento e portfólio para abrir mais oportunidade, ou só porque você está afim de fazer algo legal de hobby mesmo, que nem os criadores do The Vault. Os professores dos cursos já trabalham na área e a EBAC tem mais de 95 mil alunos, pode confiar neles e nos cursos deles. Aproveitem as promoções de fim de ano com até 60% de desconto no site todo e usem meu cupom de desconto Rentune Garante para mais R$200 de desconto que se acumulam com as promoções. Então clica no link aí embaixo na descrição ou no comentário fixado para dar uma olhada nos cursos, ou aponta a câmera no QR Code para ir pro site também, que fazendo isso me ajuda demais. Dessa forcinha aí que os patrocínios sempre ajudam o canal, absurdamente, de verdade. Obrigado EBAC e obrigado a vocês por tudo. (4 de abril de 2016, 168 horas restantes). O episódio começa com um dos participantes clicando em algum dos 9 botões que tem na sala dele, pois os botões que ele pressiona brilham, mas não acontece nada demais além disso. Até que ele vê um headset caído no chão, ele coloca na cabeça, pressiona um dos botões de novo e ouve uma voz. Come on. Hello? Hello? Hi. Hi. Who is this? Henry? I'm Amy. Amy. Nice to meet you, Amy. You too. Do you know what the fish are for? What fish? All the fish in the bowls?
Enquanto eles vão conversando, a Amy fala que tem um monte de peixe na sala dela, uns 150 mais ou menos. Ele encontra comida de peixe, mas tem um problema. Não tem comida o suficiente para alimentar todos os peixes por uma semana. A quantidade é extremamente baixa. So your puzzle is how do you feed 100 fish for a week with only a day's worth of fish food? That's impossible. Oh, I'm sure there's a way, you just have to figure it out. Well, what if I don't figure out? I just let them starve to death? A Amy parece muito mais empática que o Henry, e ele não parece muito se importar se os peixes vão sobreviver ou não, porque justamente são só peixes. Nisso, não sabendo muito o que fazer com essa informação dos peixes ainda, ele decide entrar em contato com as outras pessoas dos 9 botões. Dessa vez, ele coloca na chamada um cara chamado Omar, e a sala dele é cheia de relógios funcionando, em horários diferentes. O Omar pergunta se o Henry tem algo que ele possa escrever para ajudar a encontrar alguma lógica dos números dos horários. O Henry diz que não tem nada. Logo depois um botão começa a brilhar sem o Henry apertar ele, como se tivesse alguém chamando. Ele clica e é um cara em uma sala com uma bicicleta e na bicicleta tem um número, 999. O número começou no 1000, caiu para 999, mas não muda dos 999 há um tempo. Além disso, tem alguns fios que saem da bicicleta até a parede, muito provável que seja algo relacionado à energia, mas não dá para confirmar nada ainda. Enquanto eles conversam, o número desce para 998. O Henry supõe que talvez seja a quantidade de quilômetros que faltam pedalar com a bicicleta, mas o cara disse que se o objetivo da sala dele for fazer a esteira funcionar por 1000 quilômetros em um prazo de uma semana, é impossível para ele. Por preguiça, ele até para de pedalar por pouquíssimo tempo e a luz da sala dele apaga. Oh, come on. Did your lights just go off? What? No, why? Did yours? Wait, they're back on again. What did you do? Took a break. Guess I can't do that. Confirmando ainda mais que realmente essa bicicleta tem relação com a energia do lugar. O Henry vai tirando algumas partes da parede e percebe algo. Não eram só 9 botões. São facilmente mais de 100. Umas 150 pessoas. 150 salas para organizar e descobrir, de acordo com o que a produtora falou antes, o enigma de todas as salas em uma semana. E assim acaba o primeiro episódio. A luz da sala volta, o Henry fica em um estado meio catatônico com a quantidade de botões, mas ele cada vez começa a ficar mais conformado, e então ele começa. Hello, this is Henry. What's your name and what does your room contain? Hi, this is Eric. Eric, hi. What's in your room? We need to move a little bit faster here. Okay, why is that? I have to get through about 150 people. O Henry resume a situação e logo outro botão brilha com uma pessoa chamando ele. Hold on. Hello. Yeah, This is Henry. What's in your room? I've got a big pile of bullshit. A what? Put the Asian guy in the fortune cookie room, that'll be hilarious. O nome desse cara do biscoito da sorte é o Ben, e ele reclama que nem chinês ele é pra estar na sala dos biscoitos da sorte chinês, e o Henry diz que as salas foram escolhidas aleatoriamente, não tem nada a ver, algo que a gente vai perceber que não é bem assim. O Eric se intromete na conversa e fala que talvez tenha alguma dica dentro dos papéis da sorte, e é com isso que descobrimos uma informação nova. O Henry não tinha percebido, mas ele consegue colocar várias pessoas pra conversar entre si se ele não desligar o botão da pessoa. Seguindo a recomendação do Eric, o Ben abre um dos biscoitos da sorte que tem a seguinte frase: All comes at the proper time to him who knows how to wait. Wow.
No papel, além da frase, tem um número: 3, 5, 11, 20, 29, 47. Mas o Ben acaba ignorando e nem falando essa informação. Sem querer perder tempo tentando pensar o que significa uma possível frase aleatória de um biscoito, o Henry chama mais uma pessoa para a ligação. Hello, what's in your room? How am I supposed to know when I can't see anything? Did you take your blindfold off? It is off, genius. My lights are off. If you turn the lights on, maybe I can see what I'm supposed to do. Yeah, you know, I'm not in control of the lights. I think it's the bike guy, actually. O Henry não lembra exatamente qual é o botão do cara da sala da bicicleta, mas a luz da moça acende sozinha e revela uma coisa. Jesus! There's a clown in here! A what? A creepy clown thing. I'm afraid of clowns. This is messed up. They promised me no clowns. O Ben então parece estar cada vez mais certo. As salas não parecem ter sido escolhidas de uma maneira aleatória. E o Henry coloca mais uma pessoa na chamada: o rei. Hello, this is Henry. What's in your room? I've been listening to you morons blabber on and on. You can hear us? I get to hear every little thing you say. It's just the luxury of being me. And who are you? I'm the king? You're the king of what? Basicamente, a peculiaridade da sala dele é escutar tudo que está sendo dito nas chamadas que o Henry faz. Só que esse cara é completamente arrogante. Levando em conta que as salas não foram colocadas de maneira aleatória, faz total sentido ele ser colocado como o rei. E a gente vai continuar chamando ele assim, porque nem o nome dele, o rei, diz. But let's move on, shall we? We got 150 people to get through. 150 people? That's right, we can do it. Henry, come on. Okay. Hello, what do you see in your room? Who wants to know? A moça que fala dessa vez tem uma sala lotada de garrafas d'água. Ela pergunta se alguém tem alguma água na sala e, como esperado, ninguém tem. É bem óbvio que ela é responsável por entregar água pra todo mundo por tubulações que existem pelas salas. O Henry coloca mais uma pessoa na chamada e atende uma garota com só um espelho na sala. É isso, só isso. E por que só um espelho? On a scale of 1 to 10... How hot are you? I don't know. 9.6? Oh my god. I knew it. Vanity. You are conceited. The vault exposes us. For who we truly are. You're just a shallow human being. O rei continua pressionando Henry pra chamar cada vez mais pessoas, e dessa vez atende um cara que tá preso, só que não só preso na sala dele que nem todos os outros, mas preso mesmo, como se estivesse em uma prisão. E tem uma caixa pendurada fora da prisão que ele não consegue pegar. E é aí que o rei começa a tentar achar o tal significado da sala do garoto ser uma prisão. O rei pergunta a etnia dele, o garoto responde que é latino. O rei então pergunta se ele ou os pais dele estão nos Estados Unidos de forma ilegal. O garoto responde inocentemente que acha que os pais estão de forma legal no país. Mas só de ele ter falado a palavra acha. Bam! There it is. There it is. I am just too good for this. O Henry fala que não acha que essa é a resposta, mas ele é cortado de novo pelo rei, que fala pra continuar chamando outras pessoas. A próxima sala é uma cheia de ferramentas. Okay, great. Tool supply room in case we need to build something. Okay, move on, come on. I have to build something? O Henry vai colocando na chamada cada vez mais salas e ainda mais rápido por causa da pressa do rei falando em cima de todo mundo. Aparece um cara que só tem um leme de um barco, depois em outra sala começa um latido. Todas as pessoas que foram sendo deixadas na chamada começam a falar um em cima do outro, fica uma bagunça, uma zona, ninguém se entende, o Henry se estressa, não aguenta isso e decide mutar todo mundo da casa. Com exceção de uma pessoa que ficou ali sem querer, o Eric. Henry? Eric. Yeah, sorry, I just needed a break. This is what they wanted, okay? They wanted you to panic. That's their plan. Well, it's working. You just need to take it one step at a time. Everything in here has to go through you. That's a powerful thing. I mean, there's gotta be a reason for everything in here, right? Depois de conseguir ficar um pouco mais calmo, o Henry lembra de perguntar o que tem na sala do Eric, que não tinha dito nada ainda. E o episódio termina com a gente descobrindo que... I'm still working on that. O
O Eric decide não contar o que tem na sala dele, pelo menos por agora. O Henry tá meio perdido do que fazer depois da bagunça que tava antes, com todo mundo falando em cima do outro, então o Eric dá uma ideia. Vai ser preciso falar com todo mundo de uma vez só, para dar o contexto do que tá acontecendo pra geral ali. Hello, can everybody hear me? I need everybody to be quiet for a second. Everybody, shut up! Okay. Here's how we're gonna do this. Now, as you know, the game has started. Now, what we've learned so far is that there's more people than we thought. 150 players. O Eric explica o contexto pra todo mundo e diz que quando descobrirem o propósito da sua sala, cliquem no botão azul para chamar a sala do operador, que no caso é o Henry. Ele também fala que se tem alguém com algo que possa escrever, um papel, caneta, qualquer coisa, é para chamar o operador daqui 1 minuto e... When you do that... Eric. A energia cai, sendo o provável motivo disso é porque tinha muitas pessoas na chamada ao mesmo tempo, e sobrecarregou o sistema, seja qual for que seja ele. O Henry logo coloca o Eric na chamada e um botão começa a brilhar com alguém chamando, e era a Annie. Na sala dela tem um quadro em branco e canetão, que vai servir para anotar bastante coisa a partir de agora. Eles começam a montar uma tabela 16x9, que é baseada na posição dos botões na sala do operador, sendo a coluna vertical de A até P e a coluna horizontal de 1 até 9. E assim, eles organiza o nome de cada sala em cada quadradinho desses. Eventualmente, outro botão começa a brilhar, F1. Henry aperta e a pessoa se apresenta como Mark. Na sala dele tem várias sacolas pretas e um monte de coisa aleatória que cai de um tubo, tipo garrafa, colher, biscoito da sorte da outra sala que foi jogado aí, etc. Ou seja, ele tá responsável pela sala do lixo. Outros botões vão começando a brilhar. A sala K2 é de uma garota que tem um rádio, que supostamente está conectada a uma estação de fora do Vault. Wait, he's back on. Story we've been following all night is, of course, the Vault. The real-time ratings are coming in and they are big numbers, but only in the beginning. I mean, of course, it's a hit. They've been hyping this thing up for almost a year. Everyone's going to watch the first 20 minutes. That's because everyone wants to see a train wreck. Well, keep in mind, this particular network has a track record of bad decisions. I mean, horrible decisions. You know, maybe I'd be more on board with this whole thing if these kids had a clue what they were doing, but it's clear they're not the sharpest tools in the shed. One of them thinks the Vault is a boat, for God's sakes, and these are the ones that passed the tests. If the Vault is any sort of ship, it's a ship of fools. It doesn't seem right. What do you mean? Do you think the producers would let us get information from the outside world? Como o Eric disse, é bem duvidoso que os produtores deixariam eles verem uma estação de rádio livremente e não tá programado pro reality. Próxima sala, L3. Essa é uma sala tematizada de festa de aniversário, mas o mais importante é que tem uma torta já cortada entre vários pedaços menores e 2 grandes, sendo que esses 2 pedaços maiores têm nomes escritos em cada um deles, Henry e Alex. Tá, dos 2 nomes, a gente só não conhece uma ainda. O Eric começa a teorizar que essas 2 fatias maiores significam um prêmio maior tanto pro Henry quanto esse tal de Alex para quando eles conseguirem sair do Vault, se eles conseguirem. E os outros vão ter uma fatia menor da divisão do prêmio. Essa teoria se baseia na importância a mais que os 2 teriam em toda a resolução do enigma, já que se pegando só o Henry de exemplo, ele realmente está tendo a maior parte do trabalho, ele vai ter a maior parte do trabalho, ele vai ser a pessoa que organiza quem fala com quem entre as 144 salas existentes. Sem o Henry, nada do jogo aconteceria. Enfim, eles continuam vendo e anotando muitas e muitas salas com diferentes coisas, seja sabonete, atlas geográfico e qualquer coisa que você pode imaginar. O trabalho vai ser gigantesco para descobrir o que tudo vai ter a ver no final, como todas as salas vão se interligar e como eles vão sair desse lugar e ganhar o prêmio de 35 milhões de dólares. And these TV guys are definitely hogs. Those kids have no idea what they're in for. The better this thing does, the worse it'll get. Mark my words. If I could talk to them, here's what I'd say. I'd tell them the big secret we've learned so far. The one big secret that the network doesn't want them to know. Here it is. Vault kids, you ready? You're all screwed. We'll see you in a... O primeiro dia acaba e o Henry acorda com uma latinha de comida com aparência bem horrorosa do lado dele. Ele levanta, tem um trilhão de botão brilhando com as pessoas chamando ele e assim se inicia
Outro dia, o primeiro botão que ele aperta é de uma sala com um buraco gigante no chão. O Henry fala pro participante da sala pular, que com certeza os produtores não deixariam algo pra ele morrer ali. O cara fala que definitivamente não vai arriscar, mas joga algo no buraco só pra testar o quão profundo é. It's bottomless. It's not bottomless. A garrafa sequer faz barulho dela batendo no chão. Não tem mais o que descobrir dessa sala. Próxima, L5. A participante dessa sala diz que tá no cofre, no sentido que tem objetos escondidos por trás da parede. The creepy lady on the voice thing, she gave me the speech at the beginning. Said I needed codes to unlock everything. Vault activated. Please enter the room number, followed by the access code. 12. Room not recognized. O dispositivo da sala dela pede um código de uma sala, depois uma senha de acesso. Ou seja, 144 salas, eles vão precisar de 144 códigos e também as senhas de acesso para conseguir liberar todas as coisas atrás da parede da sala. E, de acordo com o que a participante ouviu do dispositivo, eles só têm 3 chances para acertar o código de acesso. Caso errem todas as 3, game over. Okay. Listen, I'm gonna have to take some of these other calls. I'll just have to get back to you later. No, wait. Maybe I could listen in, see if someone has something that could Help me out. And I'm so bored. Alright, sure. Age 6. A sala da vez tem um botão vermelho e é isso. O jogador que tá nela tá num grande dilema. Ele acha que o botão serve para desistir do jogo se ele apertar, e isso faria obviamente todo mundo a desistir do jogo junto dele. I think they figure a person might go crazy trapped in this tiny white room with nothing but a button. The temptation would be too strong and eventually they'd give in. But you wouldn't, right? Hell no. Alright, good. I push the button and we quit. I'd single-handedly be responsible for ruining the biggest, Most talked about, most overhyped reality show in television history. Então ele fica nessa paranoia de apertar o botão pra ficar ainda mais famoso e que seria extremamente benéfico pra ele e tudo mais. Mas no fim ele desiste e fala que realmente prefere ganhar o reality, então decide não apertar o botão. Próxima sala, H7. Essa é a sala da Amy, a garota dos 146 peixes e pouca comida. O Henry fala pra ela uma ideia do rei de alimentar só uma parte dos peixes e deixar os outros morrerem, já que se ela tentar alimentar todos vão morrer porque não vai ter mais comida, ao invés de ser só alguns que vão morrer. Mas a Amy não concorda. O rei é colocado na cal e tenta convencer ela, até chamando-la de fraca. Fish girl. Do you know why they put you in that room? Why? It's because you are... Compassionate? Weak. Fish girl, can I give you some advice? Grow a pair and shut up. Hey, don't talk to her like that. I can talk to her however... Whatever I want. I'm the king. I don't care who you are. You don't need to be a dick. Listen, Vault Girl. It's Alexis, actually. Okay. Alexis. Pera, lembram do nome que tava em uma das grandes fatias da torta além do Henry? Alex. Alexis. Alex é ela. Ela é a outra pessoa importante do jogo. Eric, you there? Yeah. I found Alex. So you need numbers. Yeah. Henry, if this is the Alex... This should probably take priority. Huh? Hey, Anne, are you on? Yeah. We need to talk to rooms that have numbers in them. Does anything jump out at you? Numbers. Sabendo que ela, no caso a sala que ela tá, é extremamente importante, a sala dela pede códigos e senhas de acesso, e assim eles decidem ir atrás do que pode ser esses códigos. Uma das salas que tem a ver com códigos é uma justamente que pode ter números, e uma dessas salas é a do cara dos relógios. A Annie lembra dessa sala, e quando ela fala o código I7 pro Henry colocar ele na chamada, o detector de voz da Alex ativa e aceita I7 como o código de uma sala. Isso faz com que um quadrado da parede acenda em vermelho. Enquanto Alex percebe isso, Henry coloca a sala dos relógios na cal, só que, diferente das outras vezes, não tem barulho nenhum dos tic-tac de todos aqueles relógios. I was staring at these clocks for hours. I tried everything, adding, subtracting, prime numbers. Nothing was making sense. But then I noticed something.
At first, I thought it was just a coincidence, but it wasn't. At exactly the right moment, for just 1 minute, the clock hands all lined up in a path. I followed the path, one clock to the next. Every single clock lined up in the right sequence. Every clock except one. Depois do Omar ter conseguido resolver a sala dele, sendo o primeiro a fazer isso basicamente, eles pedem o horário de um dos relógios para colocar como senha de acesso para a sala dele. O Omar fala para tentar 1200. A Alex ativa o dispositivo, diz I7 como código de sala, uma parte da parede brilha em vermelho de novo, e ela tenta o horário 1200 como senha de acesso e... What are we missing? We'll figure it out, no worries. O Omar tenta acalmar eles, falando que vai dar tudo certo no tempo certo, igual aconteceu com ele. Mas o Henry não aceita, diz que é fácil falar isso quando você já descobriu o propósito da própria sala. Nisso, uma das frases que o Omar diz para continuar tentando acalmar ele é: Patience. All good things come to those who wait, right? Guys, we're only on day 2, okay? We're doing fine. Wait a minute. É aí que o Henry lembra de outra coisa, na verdade. Uma frase bem parecida que a gente já viu antes. Tudo vem no tempo certo, para aqueles que sabem como esperar. A frase do biscoito da sorte de antes. Hello, fortune cookies? It's Ben. Ben, sorry. Hi. What did the fortune from yesterday say? Which one? I have like a million. The one about patience. Ah, yes. All comes at the proper time to him who knows how to wait. Yes, that's it. Eric. Omar solved his room because of patience, right? Because he waited for the right moment? The proper time. Maybe we have to match the idea behind the room to the idea represented in the fortune. Henry, I think you might be right. It would be nice if the fortunes had like those lucky numbers on them or something. They do have numbers. This is what we need. Alex, we should try the numbers. Eric, what do you think? Yeah, let's do it. Okay, ready. Okay, Ben, go ahead. Go ahead, what? The numbers, read the numbers. I don't have them. O Ben já sabia o que estava escrito no papel, então ele achou que não ia servir mais para nada e jogou no lixo. O problema é que ele não sabia que os números escritos no papel seriam tão importantes quanto a frase que tinha lá. E ele, infelizmente, não lembrava dos números. Jesus, that's what we need! E então, do nada, algo estranho começa a acontecer como se fosse um terremoto. What the hell was that? Guys, I don't think that was part of the game. Hello? Yeah! What the hell's going on? No idea. Phone's dead too. Steve, right? Yeah. Wait, is this Henry? Yeah. Turns out the emergency phone isn't very helpful in an actual emergency. Emergency? The earthquake? You think that was real? What, you think it wasn't? I don't know. Aren't they supposed to call you if there's a problem? Yeah, but they probably can't get a hold of us if everything's down, though. Right. It probably won't be too much longer. 4 horas se passam e nada. Tudo continua sem energia. Um caos se instala no Vault com todo mundo sem entender nada, sem enxergar nada, sem saber o que fazer ou esperar. O telefone de emergência, mesmo depois desse tempo todo, ainda não tocou nem nada. Só que o Henry, com a ajuda do Steve do telefone, tem uma ideia. Logo antes de tudo se apagar, eles estavam prestes a começar a resolução dos enigmas de todas as salas, pegando os números do biscoito e colocando como senha no dispositivo da Alex. A gente já sabe que um dos biscoitos faz referência à sala do relógio, mas o Ben jogou o biscoito no lixo junto com a senha que eles precisavam. Aí que tá o ponto. Existe a sala do lixo. Wait a second. Mark! Mark! Well, it was worth a try. Hey, it worked. Help! Mark, do you have the fortune? What?
Do you have the fortune? He can't hear me. He can't see anything anyway. Right. Hey, anybody have a flashlight? Nessa parte, todos começam um telefone sem fio com todo mundo passando mensagem pra ver se encontram alguém com lanterna pro Mark conseguir encontrar, pela mensagem do biscoito da sorte. E acabam encontrando uma lanterna com a garota da sala de equipamentos de construção, com um probleminha. Ela não aceita jogar a lanterna fora pra não ter que ficar totalmente sem luz. Do you have the flashlight? Yeah? Throw it away then. No! Do it, bitch! Yes! Eventualmente, a mina joga a lanterna e o Mark começa a procurar pela mensagem do biscoito e encontra. E ele diz os números pro Henry: 3, 5, 11, 20, 29, 47. Agora só faltava alguém encontrar a Alex e falar os números pra ela. Vault activated. Please enter the room number, followed by the access code. I7. Room number accepted. 3, 5, 11, 20, 29, 47. Code accepted. Well, that was exciting. Com isso, tudo volta ao normal. Episódio 7. Tudo volta ao normal, com exceção de uma coisa. Se passaram 1 dia e meio, mais ou menos, e tem 48 horas restantes e diminuindo. O certo seria faltar 6 dias ainda, e não só 2. Pelo menos é essa informação mostrada em uma das salas. Aliás, a energia não voltou porque eles colocaram a senha de acesso no dispositivo da Alex, mas porque a garota dessa sala, a Nicole, ligou a energia de todo mundo de volta. Ela só não tinha ligado antes porque ela não percebeu que podia controlar as luzes dos outros até tentar ligar a própria luz. Na sala dela, além do timer de 48 horas, tem 2 medidores. Um na esquerda, relacionado justamente às 48 horas restantes que falta para a energia geral acabar de vez, e outro com um número que, de acordo com ela, começou a baixar extremamente rápido quando o Henry estava em chamada com todo mundo ao mesmo tempo e deu sobrecarga. A teoria é que depois que esse medidor aí chegar em 0, o Henry não vai mais conseguir falar com ninguém. A Nicole também diz que quando a rodinha ali em cima tá girando, esse número desce devagar, mas quando não tá se mexendo, o número começa a descer mais rápido. Quando ela fala isso, o Henry percebe o que deve fazer essa rodinha girar. When the game started, what was it at? 999? Bike guy. Bike guy? Hey, you still riding that bike? Now? No. Why not? I haven't ridden it since the earthquake thing or whatever. What's the number at right now? 237. That's it? Crap, keep pedaling. What? Why? You're keeping me from running out of power. O carinha da bike ajuda a manter menos energia sendo consumida e ele volta a pedalar. A Nicole dá a ideia de deixar algumas pessoas no escuro para ajudar na economia de energia, mas o Henry fala que o pessoal já ficou tempo demais no escuro, então é melhor não fazer isso. Agora, olhando a situação por cima, eles acabaram de sair do que eles estão chamando de terremoto. Alguns players acreditam que foi real, outros acham que foi parte do jogo. Coincidentemente, depois do terremoto, agora só falta 48 horas para finalizar todo o puzzle, e o objeto que saiu do cofre de uma das salas foi justamente uma ampulheta, significando que o tempo tá passando e passando mais rápido do que o esperado. Sabendo de tudo isso, mesmo que o terremoto tenha sido real, não importa, eles têm que continuar o jogo, já que não tem nenhuma notícia do mundo lá fora, e não podem arriscar desistir de tudo agora, para no final ter sido tudo parte do jogo. Então, continuando a catalogar todas as salas, só falta uma agora, N7. Listen, have you heard from anybody outside? Outside? Yeah, like, one of the producers? No, I wouldn't unless there was an emergency. An earthquake isn't an emergency? A fake earthquake isn't. Yeah, well, let's just pretend it wasn't fake. You have somewhere they could contact you, right? Yeah, there's an emergency phone, but last time I checked it wasn't working. Hey, this is Eric. What's in your room? A desk, a pen, some paper, nothing fancy. Henry, what about the radio room? Maybe
we can get some information from there. Quando Henry dá uma olhada na sala do rádio, a menina diz que parou de funcionar e tá só em estática depois que aconteceu o terremoto. Só que mais importante, esse homem acabou de ter o primeiro contato com Henry e os outros do Vault, e ele já saiu dando ordem como se estivesse sabendo de tudo. Nem faz sentido ele saber da menina do rádio se ele nunca esteve em uma chamada com ela antes. É como se ele estivesse sabendo de algo a mais. O Henry pergunta justamente sobre isso, como ele sabia da sala do rádio, e o cara simplesmente ignora. O Eric pergunta o nome dele, e ele diz que não importa. Por fim, o Eric faz mais uma pergunta. Por que antes, quando eles pediram por qualquer um que tivesse algo para fazer a anotação, chamasse o operador, ele não falou nada, sendo que ele tinha papel e caneta. É aí que o homem diz pro Henry tirar todo mundo da cal, inclusive citando uma característica física da Alex, chamando ela de ruiva, coisa que ninguém dali saberia, além dos espectadores. O Henry reluta a princípio, mas cede, e os dois começam a conversar no privado, com exceção, obviamente, do rei, que escuta todo mundo. Yes. Okay, Henry, listen to me very carefully. I think we're in serious trouble. What? That quake wasn't supposed to happen. I think something really bad happened out there. No, I think they're probably just messing with us. No, they're not. Something's wrong. We're in trouble. You need to calm down, okay? We can't have people panicking in here, not if we want to win this game. You're not listening to me. I'm not playing the game. We're all playing the game. No, you don't get it. Look, just because you're freaking out a little bit doesn't mean... My shift ended 4 hours ago! I work for the show. I'm a plant? I had a direct line of communication with the producers at all times until the quake. I have a monitor here that showed me the live broadcast, but it's offline. They're not filming anymore. Se esse cara estiver falando a verdade, que ele é realmente um funcionário que foi plantado no Vault, e o terremoto fez um estrago grandioso na produção e gravação do reality, seria na verdade muita coincidência. Justamente quando eles descobriram algo extremamente importante, que era só correlacionar as mensagens dos biscoitos da sorte com suas respectivas salas, depois pegar o número que tá na mensagem do biscoito e falar pra Alex, aconteceu o tal terremoto. Quando o terremoto voltou, o tempo que eles tinham diminuiu de 6 dias para só 2, o telefone de emergência não funcionou e, coincidentemente, esse cara plantado aí foi a última sala que tava pra catalogar na tabela da Anne. É muita coincidência de verdade. Esse funcionário aí foi plantado realmente e acabaram de mandar ele fingir que algo aconteceu para tentar fazer os jogadores desistirem ou diminuir a velocidade de como eles estão resolvendo o enigma, ou algo muito ruim aconteceu lá fora, para parar até as gravações do mais esperado reality show do mundo e sequer o telefone de emergência funcionar. Qual é a opção mais provável? O Henry a princípio não acredita nisso. O funcionário, numa tentativa de provar que o que ele tá falando é real, pede para checar a quantidade de comida que eles têm. O Henry liga para a menina responsável pela comida e descobrimos algo não muito agradável. Hey, Rebecca? Hey, what the hell's going on? I'm not sure yet. Question. How much food do we have left? Plenty. Why? Can you check? Yeah, we're fine. We've got boxes of this crap. See? Check the ones on the bottom. More cans. Take them out. What the hell? What? They're bricks. What do you mean bricks? Like bricks. It's not food? No, what is this? Too many fish, not enough food. A sala dos peixes era só uma analogia para os próprios jogadores. Não tem comida o suficiente para uma semana, nem para 5 dias, nem 4. Se tiver o suficiente para 2 dias, que é o que falta para o time acabar, já é muita. O que o funcionário recomenda, seguindo a versão que algo sério aconteceu lá fora, a única opção que ele diz para fazer é que todos racionem água e comida até, por sorte, alguém chegar lá para todos serem salvos. Mas o Henry ainda assim questiona. E se eles vencerem o jogo, automaticamente abriria uma passagem de saída? O funcionário diz que não sabe. O Henry começa a encarar todos os botões por um tempo, com a grande maioria deles chamando por ele. Avisar todo mundo do que supostamente está acontecendo, que o terremoto foi algo real. A gravação do reality acabou, eles perderam conexão com o exterior, e para piorar tem pouca comida e água para todo mundo, e tendo como resultado a maioria das pessoas em pânico, ou simplesmente seguir o jogo. Bom,
O Henry decide continuar a jogar, sem contar ninguém do que o funcionário disse pra ele, nem mesmo pro Eric, nem pra Alex. O único que sabe além dele e do funcionário é o rei. É nessa situação que começa o episódio 8 e o Henry volta à ativa. Hey, Barry? Keep it going for a while. I'm gonna try something. Yeah, I know. Quiet! Henry começa a explicar um pouco da situação pra todo mundo sem dizer o que descobriu do infiltrado. O rei tenta falar por cima e é tirado da chamada na hora. Henry, you don't seriously believe this guy, do you? A garota que também atrapalha tocando piano é desligada. O Henry não quer saber de ninguém atrapalhando isso. O plano é o seguinte: o Barry vai ficar na bicicleta o tempo inteiro pra energia conseguir aguentar todo mundo ligado ao mesmo tempo e não descer muito rápido. E o Ben vai ficar lendo os enigmas dos biscoitos da sorte. E se tiver algo a ver com a sala da pessoa, ela tem que se manifestar. Primeiro biscoito. Only one that is willing to fall can rise. A primeira pessoa a falar que pode ter algo a ver é por ter uma gaiola sem um pássaro. Só que ao invés de focar na resolução do enigma com base no ditado, ele começa a entrar numa vertente filosófica sobre como pássaros não deveriam estar presos e blá blá blá, até que no fim na verdade era só uma referência ao filme, Um Sonho de Liberdade. Uma garota pensou em balões quando ouviu a frase e realmente tem uma sala cheia de balões, só que o cara nela, o Caleb, fala que não acha que a frase tem muito a ver com a sala dele. Ele diz que quando entrou na sala os balões foram todos caindo, com exceção de um, que olhando de baixo parece ter algo escrito especificamente nesse que não caiu. O pessoal recomenda o Caleb só pular pra pegar o balão, já que o teto das salas não é tão alto assim. Mas o Caleb diz que acha que o teto dele tem um tamanho diferente da sala dos outros. Nisso, Eric lembra de uma pessoa que tem um paraquedas na sala e fala do detalhe que as salas são feitas para algo que tem a ver com a pessoa. Como exemplo, tem a garota que tem medo de palhaço e tem um palhaço na sala dela, o rei que é arrogante e vários outros exemplos do tipo que a gente viu. Então, essa garota do paraquedas tem muito medo de altura, a ponto dela nunca ter viajado de avião por isso. Ela não está disposta a subir um avião por causa do medo da queda. Logo, apenas aqueles que estão dispostos a cair podem subir. Ela, não tem como não ser ela. Colocando a senha no código da sala dela. J1. Room number accepted. 18, 19, 26, 28, 29, 46. Code accepted. E tá certo. Já podemos ir para o próximo episódio, mas bem no finalzinho desse, tem uma cena que mostra o porquê o Caleb não podia pegar o balão. One who wins to play does not play to win. Episódio 9, e eles estão rushando os códigos de uma maneira absurda, apesar de ainda ter uma pilha de biscoitos da sorte para abrir. A frase da vez fala sobre jogos, e um participante com um tabuleiro de xadrez diz que talvez tenha algo a ver com ele. O tabuleiro dele, na verdade, é um pouco diferente do comum. Ao invés de ser peças pretas contra as brancas, tem o time das peças azuis e o time das peças brancas. Azul claramente representando os players do Vault, e o branco representando o próprio Vault e os produtores. Principalmente porque muitas das peças do time azul estão faltando, e o time branco tá em extrema vantagem, sendo quase impossível o time azul vencer. O cara dessa sala é um jogador de xadrez praticamente profissional, e ele diz que não consegue fazer o azul vencer porque ele sempre joga da melhor maneira possível dos dois lados, também fazendo sempre o azul perder. Can't you just go easy on yourself? No. I'm playing both sides optimally. That's the only way to play. One who wins to play does not play to win. Makes sense to me. O Henry já quer tentar o código do biscoito para essa sala, mas mesmo assim, só para ter certeza, o Eric decide melhor continuar vendo as outras salas que tem a ver com jogos. Uma delas é sobre golfe, só que esse cara é meio biruta das ideias. Ele fala que não faz o menor sentido a sala dele. Ele tem uma bola de golfe que é só tacar no buraco e acabou. E justamente por isso, para não ficar sem fazer nada por dias, por ter acertado a bola e ela nunca mais voltar, ele só tá tacando e tacando sem o objetivo de acertar no buraco. But isn't the point to make the putt? Not when I have to be in here for a week. I'd rather have something to do than just make it and be done. That's dumb. The point of playing golf is to be done with playing golf. He's right. The point is to win the game, not just play. You either win or you don't. That's it. One who wins to play does not play to win. This is the room.
A mentalidade do jogador de xadrez é o completo contrário dessa frase. Diferente do cara do golfe, que ganha algo pra jogar. No caso, diversão, ao invés de jogar só para ganhar e acertar o buraco. Eles tentam a senha nessa sala. Code accepted. Be careful what you wish for. Oh, me? That's definitely me. Where are you? De cara aparece um maluco com uma lâmpada mágica dizendo que é ele. É incrível como só tem biruta nesse lugar e olha que supostamente o pessoal foi escolhido depois de passarem testes e desafios pra conseguirem ser aceitos dentro do reality. Enfim, por que eu tô falando isso sobre esse cara? Porque o cara genuinamente acredita que a lâmpada funciona e concede os desejos dele. E o motivo disso é que logo no início do reality ele pediu café da manhã e caiu uma latinha de comida na cabeça dele. Depois que isso aconteceu, ele pensou bastante e fez mais um pedido: ser o ganhador do The Vault. O terremoto aconteceu logo em seguida. Os outros participantes obviamente acham que isso só foi coincidência e que ele é idiota. Por enquanto eles guardam essa mensagem do biscoito para depois, dando a entender que eles estão fazendo isso com outros biscoitos também. Guardando os biscoitos só para quando tiverem certeza que qual é a sala certa. Aliás, a pilha de biscoito atrás do Ben tá com muito menos biscoitos. O Ben então pega outro com a seguinte frase: It is those closest to you that define who you are. Uma das salas que tem relação com isso são de gêmeas, que estão em salas diferentes, só que com itens iguais, ou supostamente iguais. Do you also have a pillow with brown and gold squares? Yeah. I also have a green towel, orange tray, and an ugly blue flip-flop. I have the exact same stuff in my room. Os objetos realmente são os mesmos, mas as características deles não. E a mensagem diz que só aqueles próximos a você te definem. Mesmo sendo irmãos, a mensagem não bate direito. A outra sala em potencial que pode ser é uma que tem cartas enviadas de famílias e amigos dos participantes do show. Só que o cara que tá nessa sala é um babaca. Alex. Yes, there is a letter here for you. It's from your mom. Oh, really? What does it say? Actually, I don't think I'm gonna be able to give you that information, Alex. What? What are you talking about? These letters were given to me. If they wanted you all to have them, they would have given them to you. Douche alert. Why would you do that? It's a competition. I'll take any advantage I can get. Mesmo Henry tentando convencer ele que é um trabalho em equipe, não adianta, ele não acredita ou finge não acreditar. Até que Alex menciona quão injusto é ele poder ler a carta enviada pra ele, mas os outros não. E o cara responde que ele foi o único que não recebeu uma carta. So you didn't get a letter, so now you're taking it out on the rest of us. Antes dos ânimos se exaltarem e todo mundo começa a xingar o cara das cartas, o Eric recomenda analisar uma outra sala que tem 2 participantes juntos, já que é aqueles mais perto de você te define. I think when this whole thing's over, we'll still be friends. Keep in touch, you know? Right, bud? Só que a mina não parece estar gostando muito da companhia do cara e o Eric já volta atrás já achando que não é essa sala. Nisso, o carinha das cartas se intromete e diz que é engraçado ele saber da vida dos outros, saber nome, família, amigos e eles não saberem nada dele. É aí que ele decide falar o assunto de algumas cartas para certas pessoas, como um jeito de ironizar elas. Eric, of course. Our delicate little hero. Eric's mommy and daddy didn't think it would be a good idea for him to come play in the vault. Especially after all he's been through this year. The last thing he needs right now is more stress. Wouldn't want him to crack. And Henry. Henry's roommate at the University of Pennsylvania. Can't wait for him to get back so they go on that big Atlantic City trip once Henry wins this thing and brings home all that dough. Did I get a letter? Who are you? Katie Wright. Your sister Emily is so proud of you. She can't even tell you. Hey, wait a minute, he's lying. Her sister's name isn't Emily, it's Lisa. E as cartas eram uma mentira. O Henry sequer vai para a Universidade da Pensilvânia, que nem ele tinha falado. As cartas eram tudo uma farsa. So I guess you don't know anything about us after all, mailman. And that's because those closest to you define who you are. 4, 10, 21. 22, 26, 36. Code accepted.
Só pra finalizar sobre as cartas, na verdade, o Henry diz que elas não eram totalmente falsas, mas os nomes foram trocados. Levando em conta que cada sala do show tem algo a ver com o participante, e a função da sala do Henry é o único que tem que lidar com o estresse de interagir e organizar todas as 144 salas, a carta que tinha o nome do Eric falando sobre ele estar estressado deve ser direcionada ao Henry. Por isso que ele sabe com certeza que as cartas estão com o nome trocados. What's locked inside is and isn't what you expect. Uma das salas que tem relação com essa frase é uma que tem duas portas, uma vermelha e uma azul, mas só uma chave. É natural acreditar que essa chave só vai poder abrir uma porta e, caso você escolha errada, já era, acabou, perdeu a chance, não tem como abrir a outra. Muito se discute entre os jogadores sobre qual porta certa abrir e a decisão final foi a porta vermelha e atrás dela tinha um X bem grande marcando como errada. A garota dessa sala fica bem triste, mas o Henry supõe que mesmo se ela abrisse a porta azul ao invés disso, a porta azul muito provavelmente também estaria como errada, já que seria só os produtores fingindo que você tem um poder de escolha que você nunca teve. Outra sala relacionada à frase de ter algo trancado é uma que tem uma maleta trancada por senha. O cara da sala supõe que o que tem dentro é dinheiro, mas especificamente a parte dele do prêmio de 35 milhões. Sabendo que a senha para abrir a maleta são 6 números, o pessoal faz a conta de 35 milhões divididos por 146 jogadores totais, e o resultado foi de 239726. Exatamente 6 números. Sem surpresas, a maleta abre e tinha dinheiro dentro, que era o que eles esperavam, só que não tinha 239.726 reais, que seria a divisão correta do prêmio. Tinha só 10 mil dólares. A fatia de torta da sala lá no início realmente era uma analogia para a divisão do prêmio. E a frase, o que está trancado dentro é e não é o que você espera, era, com toda certeza, para essa sala. 9, 17, 30, 42, 47. De algum jeito eles erraram a sala. O telefone de emergência toca do nada. Hey, is that the phone? Yeah. We'll answer it. Hello? E fim do episódio. O episódio 12 começa, faltam 24 horas e são outras pessoas. Nas mesmas salas, mas outras pessoas. Com uma única pequena diferença, a cor dos botões do operador são vermelhos. No caso, eles são o time vermelho do Vault. O cara na bicicleta é um cara correndo com toda vontade, com o dobro de energia do time azul. O rei daqui é um cara tranquilo, empático e educado. Morning, sir. Morning. How'd you sleep? Best hour of sleep I've ever had. As mensagens do biscoito da sorte estão todos na mesa organizados, e eles têm um método bem diferente e eficaz de encontrar a provável sala referente à frase do biscoito, se baseando nos números que aparecem nas mensagens da sorte. Few things are as deadly as compassion misguided. Alright, let's just go by the numbers again. 5, 21, 23. 24, 33, 45. Sal, you got that? First number was 5. Yep. Okay, so if that's the population number, fifth biggest state in the U.S. is probably Illinois? Yeah, Illinois. That narrows it down to 5 players. What are the colors? 2 purple, 2 blue, 1 orange. Alright, let's do purple first. Amanda? King, playroom, balloons, fish. Yeah, fish. Let's try that. Sarah, you there? Yeah? Hey, how are the fish doing? Well, the red ones are fine. Well, what about the others?
Who gives a shit? Continuando a explicar o método diferente deles, o nome da garota dos peixes é Sarah. Eles perguntam sobre o nome dela, que é Newton. S é a 19ª letra do alfabeto e N é a 14ª letra do alfabeto. 19 mais 14 é 35, justamente o último número escrito no código. E assim funciona o método deles de confirmar se a mensagem bate certinho com uma das salas. Uma coisa que eles fazem também é que, mesmo tendo confirmado um dos biscoitos relacionado a essa sala, eles guardam para colocar no dispositivo do Vault depois. A gente continua vendo salas diferentes desse time e dá para perceber claramente que é o time perfeito. Ao contrário do time azul, que cada sala mostra uma fraqueza da pessoa, aqui no time vermelho cada pessoa é perfeita para a sala que ela foi colocada. A sala que tem 2 participantes juntos, ao invés de um deles odiar o outro, nesse time eles se descobriram parceiros românticos. A sala com um único balão no teto, o cara dela não tem dificuldade nenhuma de pegar o balão, porque ele não tem nenhuma deficiência física. No fim do episódio, eles leem essa frase de um biscoito. You will soon hear from an important person. Eles decidem finalmente usar a senha de acesso dessa frase, relacionando ela à sala do telefone de emergência. E do cofre sai um número de telefone. Discando esse número no telefone de emergência, eles ligam, como todo mundo já imagina, pro telefone do time azul. We'll answer it. Hello? Hi. Hi. Michelle? Martina. Who am I speaking to? Steve. Are you at the show? You mean the vault? Yeah. Of course. Right. Sorry. Is it the producers? Ask them if we're still filming. We'd like to confirm that we're still filming. Okay, is anything wrong? Here? No, we're almost done. Who is it? Ask them about the earthquake. So, the earthquake, the power out, that was... All part of the show. Yeah, pretty obvious, I guess. So, is there anything else? I don't know, you tell me. I don't know yet. Can we call you back if we need anything? Well, that's up to you, right? I mean, you obviously have our number. Right. Okay, so... Uh-oh. What? Something's happening. Steve, you're breaking up. Quick, what did she say? E a energia do Steve é cortada. Olhando pela visão dos personagens, eles pensam que ficaram sem informações do que os produtores falaram pra eles. Mas a gente sabe que foi tudo mal entendido e não tem informação nenhuma nova do Steve. Agora, bora pro mais importante. Só resta 18 pontos de energia. E o Henry percebe que tem 18 botões ativos. Ou seja, 18 salas ainda com energia. Eles têm pouquíssimo tempo para conseguir relacionar os restantes dos biscoitos da sorte com suas respectivas salas. E se eles errarem mais uma vez, game over. A frase do último biscoito da sorte é: Hear not, but listen well. A única sala que falta é a D5, mas tem um problema ainda. Tem um número faltando no código. Igual aconteceu com o código do time vermelho, que tinha um número faltando. E esse número tava no balão. Dessa vez o código também tem que estar na sala D5. Pra piorar, no time azul, só lembrando, cada sala revela algo da pessoa. E a participante da última sala que falta tem um piano. E a garota é surda. Hello? Why can't he hear me? Or she. What are they, deaf or something? This show is so messed up. O Henry dá uma ideia. Ele fala pra Nicole, a menina que controla as luzes das outras salas, pra tentar se comunicar com a garota desligando e ligando a luz dela quando ela tocar uma tecla do piano.
Isso incrivelmente dá certo e a menina do piano começa a tocar nota por nota desde o início. Até que na 11ª nota, algo estranho acontece. A nota não funciona independente do quão forte ela aperte. E ela percebe isso porque a luz da sala não pisca, igual em todas as outras notas. O Eric fala que a resposta é 10. 10. That's it. 11. Mas não, tá errado. A menina do piano pula uma tecla e aperta a 12ª tecla, mas ela não consegue avisar que a 11ª é a única diferente que não toca. A Nicole da luz da sala percebe isso e diz que a nota 11ª foi pulada e direto para a 12ª. A luz da Nicole também se apaga. Todo mundo fica indeciso entre os números 10, 11 e 12, e não tem como mais entrar em contato com a menina do piano. A luz dela tá apagando também. Nos últimos momentos, a garota consegue formar e soltar a palavra 11. Essa é a resposta. 1, 3, 11, 16, 19, 24. E a última senha de acesso é colocada na última sala restante e... But there's one more open tile. Não, ainda falta uma pessoa. Falta uma sala que não tá nos botões. Well, we opened everyone else's, so this last box must be for you. O próprio operador, o Henry. O código de acesso do Henry ainda não foi colocado. Hold on a sec. It's weird. It's only numbers. Um dos itens que aparece na sala da Alex foi um biscoito da sorte. Ela abre e tem uma senha de acesso. É isso, com exceção que o Henry não tem código da sala dele, porque ele não tá nos botões. A Alex tenta operador, tenta Henry, mas nada disso funciona pro dispositivo. Só falta descobrir qual é o nome da sala do Henry e colocar a senha, mas nada funciona. O Henry fica extremamente estressado. We've come this far, let's cross the finish line. We can still beat this game. There might not be a game. E decide revelar pro Eric e pra Alex o que o suposto funcionário antes tinha falado. Que o cara perdeu contato com os produtores depois do terremoto. Que não tem comida nem água mais. Talvez nem tenha um jogo pra finalizar na verdade. E tudo que eles fizeram até agora foi em vão. Some guy who works for the show, or at least he claims he works for the show, He said we're not filming anymore. he said we're stuck in here and that we're screwed. That guy who made you hang up on us? Yeah. And you believe him? I don't know. I thought maybe if we beat the game, we'd get out of here and it wouldn't matter. But now, I don't know. I think we might be in trouble. Na reta final, o Henry percebe que além dos três, o próprio Henry, o Eric e a Alex, ainda tem uma sala com luz. É o botão do rei. E o Henry decide pedir uma última opinião pra ele. Let me first say how disappointed I am that you didn't involve me in the Cut the bullshit or I'm hanging up. Okay. Here it goes. What you have to understand is that the vault is a simple game. It's a simple game disguised as a complicated one. They're manipulating everything from the outside. They have been from the start. So the question is, to what end? Do they want us to win, or do they want us to lose? To give up? I don't think so. In here, winning is all that matters, and believe me, they want us to win. They just want to keep us in the dark for as long as they can, to keep us guessing, wondering. This whole thing is all going to make sense, but only when they want it to, when they decide the time is right. They wanted us to put this puzzle together without knowing what it meant or why we did it, only to make us realize that there was one piece missing. One final question that we need to answer. Which is? Who are you? Everyone was put in their room for a reason. Everyone was given a puzzle that revealed something about them, something personal, something that exposed their flaws, their weaknesses, that made them uncomfortable. Our fortunes revealed who we are, and the vault helped us understand that. But now we've come to the end. We've solved the other rooms. We know
everyone else is. So there's one possible question left. Who are you, Henry? What should it say on your fortune? Lucky for you, I know the answer. I figured it out days ago, actually. It's... A luz acaba bem na hora, mas o rei falou tudo o que precisava. Tudo no Vault tem uma razão e não há coincidências. Com base nisso, o Eric decide acabar com tudo. I don't know how they knew, but they did. Knew what? They know things about us. All of us. Our strengths, our weaknesses, our baggage. Nothing in here has ever been an accident. What are you talking about? They're screwing with us, Henry. They have been since the beginning. And for what? Good TV? It's all part of the game. I promise you it is. And now I'm gonna prove it. O Eric vai provar que tudo que aconteceu até agora é parte do jogo, e o terremoto foi uma farsa. Não há coincidências. Eles não deixariam uma corda e permitiriam ele se enforcar em rede nacional, né? Tudo tem uma razão. Eles com certeza parariam ele a tempo. Don't! I'm just giving them what they want. Eric! O Eric não deu nenhum sinal de vida depois do que fez. O Henry desistiu, a Alex decide ficar tentando um monte de alternativa pra ver pra qual seria a sala do Henry. Não é possível que fizeram tudo isso pra terminar assim. Passaram, descobriram todos os enigmas pra acabar assim. Vault activated. Please enter the room number, followed by the access code. 146. Room not recognized. Vault activated. Please enter the room. vault. Room not recognized. Vault activated. Please enter the room number, followed by the access code. 0. Room number accepted. E ela consegue. 1, 12, 20, 21, 22. 33. Code accepted. It's a key! A key for what? No, Alex! A luz de todo mundo se apaga e, depois de um bom tempo, a luz do Henry volta. Não se sabe quanto tempo, mas volta, com algo diferente. Tem uma saída ali atrás. Eles conseguiram terminar o jogo, realmente funcionou. O Henry vai passando de sala em sala, mas todos sumiram, não tem ninguém. Dessa vez, pelo menos, ele consegue ver e entender o que os outros participantes estavam lidando nas suas próprias salas. Ele tenta ver se tem algo no rádio, mas nada ainda tá só em estática. Decide levar o rádio pelas outras salas pra ver se isso muda. Who are you? Henry. Oh! Henry? Yeah. Are you Alex? Yeah. Hi. Oh, sorry. Nice to meet you. Nice to meet you too. Depois de passar bons momentos juntos conversando só por voz, eles finalmente se encontram. Tem um climão meio desconfortável, mas eles vão se dar bem. Os dois começam a ir pelas salas para encontrar mais gente ou uma saída. Eles param na sala com um buraco sem fundo, tentam chamar alguém e nada. Fazem um teste de jogar um objeto lá dentro, mas sequer barulho de algo batendo no chão faz. Depois chegam na sala do temporizador e surpreendentemente faltam 30 minutos para acabar ainda. O jogo, então, não acabou definitivo. O Henry continua tentando pegar algum sinal pelo rádio, dá uma vasculhada nas latas de comida, não sobrou nenhuma. Até que chegam na sala que tinha 2 portas e só podia abrir uma. Só que tem algo estranho. A porta que a garota do time azul abriu foi a porta vermelha, e aqui a azul tá aberta. I know, it's... Yeah? Finalmente uma alma viva.
O episódio 15 começa diferente em flashback. É antes do Vault começar, e a gente tem o Henry junto de um cara também conhecido, o Justin, o operador do time vermelho. Na frente deles tem um cara explicando que os dois foram os melhores jogadores para participar do show, e foram convidados para essa fase bônus opcional. Quem vencer ela, o prêmio é de $10 mil adicionais, e o desafio consiste em... There are 2 gifts. Each gift contains the same thing. Each of you may open one and only one gift. If you choose to open a gift and you're right, you win. If you choose to open a gift and you're wrong, you lose. If you choose to open a box and you're wrong, you are eliminated from the competition altogether. This is an optional bonus round, so you are not required to open a box. However, if you touch or move a box, you are then required to open it. You may leave the room at any time. However, doing so will be considered a forfeiture of the bonus round. 50% de chance de acertarem para ganhar $10 mil, mas caso errem, você é desqualificado de tentar ganhar 35 milhões da competição do The Vault. Não vale a pena, obviamente não vale nem tentar. Mesmo que não seja garantido ganhar o reality show e pegar os $35 milhões, não vale por só 10 mil. Where did you go to school? I don't. You're a wild card? Yeah. Wow. And you made it this far, that's impressive. Thanks. I don't mean anything by that. I just... O Henry tinha uma coisa diferente de todo mundo desde o início. Todos tinham a camiseta da universidade que eles frequentavam. Na verdade, a premissa do reality desde o início era só ter participantes que frequentavam universidades. Henry era o único diferente, alguém que não ia pra nenhuma universidade. E do lado dele, uma pessoa de Harvard, uma das mais prestigiadas universidades do mundo inteiro. Não que isso mude algo aqui, até porque os dois estão em pé de igualdade ou foram os melhores jogadores na região deles. Os dois começam a jogar um papo fora e logo a gente descobre que o Justin estuda economia em Harvard. Por fora da universidade, ele faz algumas composições musicais para filmes, jogos indies e coisas freelance do tipo, que é o que ele genuinamente curte fazer. Só que ele não tá tendo muito tempo para essas coisas porque além do foco na universidade, ele também tá se preparando para tentar passar em direito por causa do pai dele que tem uma empresa de advocacia. Então seria o sonho do pai dele que o filho se tornasse advogado. Like father and son type of thing? Yeah, I got you. So what about you? You drop out or something? Sort of. Bad grades? O Henry não foi para a universidade porque não conseguiu, mas porque não quis mesmo. Um dos motivos é que é muito dinheiro para terminar e ele não gostaria de pegar um financiamento estudantil para pagar só depois que estiver trabalhando, até porque o que ele genuinamente gosta de fazer não paga muito assim. E o que ele gostaria de fazer, ele não diz. Na verdade, o Henry parece bem fechado de dizer coisas da vida dele. No fim da conversa, o Justin faz uma proposta em relação ao desafio da sala. A ideia é fazer o Henry abrir uma das caixas, se ela for a correta, ele obviamente ganha os 10 mil e participa do reality. Caso ela seja errada, o Justin abre a outra e divide 5 mil com o Henry. Either way you win. It's more like either way you win. Dos dois jeitos, o único que não sai perdendo é o Justin, já que ele iria conseguir participar da competição do reality de qualquer jeito. There's no guarantee you go all the way through this thing. So why not take a chance? That way you won't leave empty-handed. What are the odds you're gonna win anyways? Same as yours, right? Justin claramente não acredita no potencial do Henry para ganhar o reality. Na verdade, no final das contas, é óbvio que ele se acha superior. Já que o Henry não aceitou a proposta, ele decide ir embora. Henry fica lá, pensando. E dá um tempo, e ele também decide sair. E o episódio volta ao presente com alguém gritando. Eles chegam na pessoa e é a sala que tem um cara na prisão.
o homem revela o que aconteceu com os outros. Quando as luzes se apagaram, uma passagem se abriu por alguns poucos minutos e fechou logo depois. Ele também teria ido embora se, ele não tivesse preso. O Henry vai buscar alguma água pro cara e a Alex fica conversando com ele. E durante a conversa dos dois, o homem cita o Justin como operador e não o Henry. Ele diz que nem sabe quem o Henry é. Aí a Alex finalmente percebe o que tá acontecendo. Enquanto isso, o Henry que foi pegar água passa pela sala do xadrez e vê que ao invés das peças azul e brancas que deviam estar no tabuleiro, ele vê vermelho e branco. Isso juntando com mais alguns detalhes diferentes ao longo das outras salas e volta correndo pra Alex. Alex, something Henry, is not you gotta right. hear this. No, listen, the rooms No, are wait, different. wait, The wait. Tell him colors, what you told me. The colors. I said you're not the operator. What? You're not the operator. The operator's name is Justin. This isn't the same vault. What? Warning. 10 minutes remaining. Please make your final selection. Quick, come on. Wait. Hey, where are you guys going? Eles percebem de vez, dois times, azul e vermelho, competindo entre si de quem ganha o reality primeiro, sem sequer terem noção disso. The people are the difference, not the rooms. So, what does that mean? We're the crap team? No, it's a trick. We wouldn't have solved the rooms unless they were difficult for us. I mean, if they weren't, then the fortunes wouldn't have made any sense. That son of a bitch is right. O rei tava certo. O único jeito de sair é descobrindo a fortuna que deveria vir escrita no papel do Henry. O jogo ainda não acabou. E para isso, para descobrir a fortuna, eles também precisam achar a diferença entre o Justin e o Henry. A primeira coisa de se imaginar é que o Henry não vai para nenhuma universidade diferente do Justin. Mas não é só isso. Tem que ser algo intrínseco ao Henry, igual todas as outras salas do time azul. O que interessa de verdade tá na conversa que os dois tiveram. So, did you ever go to college? I did, for a while. It's kind of a long story, it's just not for me. Why not? I just felt trapped. Irony. Follow me. 2 minutes remaining. Why are we in here? Look. Oh. We've been all over this place, and this is the only thing that's really different. I mean, the only important thing, anyway. But why? Well, you said I had to figure out my weakness, right? And why it's good? Well, this is the only thing that Justin has that I don't. A bird? No. A cage. O Justin não queria realmente estar em Harvard fazendo economia. Ele não quer estudar direito para virar advogado. Quem quer isso era a família dele. Ele queria de verdade fazer música. O Henry, quando percebeu que se sentia preso e sufocado na universidade que ele tinha escolhido, ele decidiu sair. Liberdade. Essa é a diferença dos dois. Eles começam a vasculhar pela sala do pássaro laranja e encontram um botão vermelho que chama o operador, brilhando. Henry pressiona uma vez e uma voz fala. Please confirm your selection. Are you sure? What? 5, 4, 3, 2, 1. Come on, girls, come on. Girls, come here. There you go, in the house. Hello? Duncan, it's Michelle. Michelle, woman of the hour. Sorry I'm late. There's always something. No apologies. Not when you're running the hottest TV show in the world. Did you see the numbers? Yes, incredible. Off the charts, baby. Congratulations. Seriously, you guys deserve it. Well, we wouldn't be here without you. You and all the support your network's given us. Oh, stop it.
É a primeira vez que a gente vê fora do cenário do show. Esse homem deve ser o dono do canal de TV que o reality se passa, e a outra é a produtora Michelle. Enquanto eles conversam, a gente descobre que o plano sempre foi fazer o time azul ganhar, mesmo o time vermelho sendo perfeito, pro público ficar interessado e engajado em torcer para a virada de jogo do time azul. No final, fica só a Alex e o Henry também fazia parte do plano já. We really gotta push that hard, our little vault romance. Creative's already standing by to cut some promos with him. Our female numbers are a little low. Henry and Alex the entire third act once we release everyone else. We'll get there. Besides, Eric's the fan favourite right now. Eric? Yeah, Newsroom. We didn't anticipate him being a major player, but turns out he's pretty smart. Yeah, the Noose guy. We're already starting to get a little heat on that one. I guess somebody dug up his past. Everybody on the internet is calling us cruel. Well, his twin brother did kill himself. It's called irony, idiots. That's the whole point. Anyway, outrage equals views. Tudo foi conforme o planejado. Inclusive a dica do funcionário plantado de avisar que a comida estava acabando. We really need to sell that these kids are in danger. There's real tension there, and that's what we need. Well, the illusion of it anyway. Oh, it'll be good. Trust me. E voltamos aos nossos protagonistas. O Henry vê um suposto corpo, todas as luzes se apagam de novo e a sala que eles estão começa a se mover. What the hell? I think we're seems like some kind of office building or something. Follow me. I found a door over here. Mas continua estranho. Mesmo eles saindo, conseguindo escapar do Vault, não tem ninguém esperando por eles nem nada. O Henry encontra uma lanterna e eles começam a investigar onde é que eles estão. Até que o rádio consegue um sinal com uma notícia. Ficar dentro de casa, fechar todas as janelas e portas. Então o reality ainda não acabou, ainda tem mais coisa pela frente. Eles escutam uma voz pro walkie-talkie, vão até lá e acham um corpo. Yeah, we land on the 9th. I'll have Stacy send over the itineraries. All right, well, I better get back to work. Remember that this is a great thing that you've got going here. Don't forget to enjoy it. I'll enjoy it when it's done. Ah, well, it'll all be over. Hello? Duncan? Come on. Yeah. Are you watching this? So is it right? Randall, we've been over this. There are some things I can't tell you. The last thing I need is you slipping and saying something wrong when they call. Wouldn't be concerned. Took them 2 days just to... Guys, I don't think that was part of the... Não era combinado, não era nada parte do reality. Uma catástrofe aconteceu. O corpo que eles encontraram é da produtora Michelle. Tudo foi real. Eles pegam pra responder o walkie-talkie e quem tá falando é o funcionário que foi plantado no time deles. Henry,
O Randall fala que todos os participantes dos dois times conseguiram sair, mas não tinha nenhum produtor esperando por eles, ninguém da equipe, nada. Eles agora estão presos em um tipo de auditório, sem comida, sem água. Mais de 300 pessoas presas sem nada. O Randall pergunta se o Henry consegue ver algo lá fora pela janela. O Henry vai ver e... não dá pra enxergar absolutamente nada de tão escuro que tá. O plano a princípio é dar um jeito de conseguir tirar todo mundo do auditório, conseguir encontrar um mapa ou algo que ajude nisso. O Randall recomenda eles procurarem por pastas no escritório da Michelle, que tem vários detalhes sobre o Vault nos documentos. Alex pergunta também se o Eric tá com eles. Wait, you guys don't have food? No. No water either. What about you? Well, We haven't found anything yet. What are you doing? I don't think we should tell them about the food. Why not? There's not enough for everyone. They aren't fish, Henry. Sem comida suficiente nem pra uma pessoa só, o Henry prefere mentir. Alex não gosta tanto da mentira. Eles começam a ler os documentos que o Randall falou pra ver se encontram algo. Olham no relógio, 7 horas. Não sabem se é da manhã ou da noite, mas não importa. Pela quantidade de tempo que eles estão aí, já deveriam ter visto o sol pelo menos nascendo ou se pondo até esse momento. O sol desapareceu. Tá tudo estranhamente escuro lá fora. O rádio diz pra não sair de casa e fechar bem as portas e janelas. O que aconteceu enquanto eles estavam lá embaixo? É a grande pergunta. Eles acabam se deparando com as fichas de todos os participantes, e quando a Alex vai passando pessoa por pessoa, ela olha pro Henry e diz pra ele que as pessoas do Vault não são só botões de uma parede, que nem era na sala do Henry, insinuando que ele ainda tá na mentalidade de ser só um jogo, escondendo até informações sobre ter comida e querendo abandonar o pessoal do auditório. You know it's wrong. You know, after everything we've been through, you know abandoning them is the wrong decision. I'm not abandoning Yes, them. you are. I can't believe you. You're just gonna sit here and let them die? I mean, is that what you're gonna do? That's not what I'm doing. Then what are you doing? I'm trying to protect you. Um tempo se passa, os dois ficam mais calmos e a Alex leva pro Henry uma planta do lugar que eles estão. Inclusive tem o lugar de onde fica o auditório. E a única forma oficial de chegar lá é indo pelo lado de fora. A Alex se desculpa por ter falado que o Henry não se importa, já que os dois estão tão presos assim como todos os outros no auditório. No meio da conversa ela cochila e quando ela acorda, o Henry desapareceu e deixa uma carta na mão dela, explicando pra onde ele foi, e ele aproveita também para explicar o motivo dele ter sido escolhido para ser justamente o operador. No desafio bônus de antes, ele não tinha desistido de sair da sala. Na verdade, por causa de todos os problemas financeiros da família dele, $10.000 faria uma grande diferença. Assim, ele decidiu arriscar seguindo uma lógica. Tinha 2 caixas, e nas 2 caixas foi dito que elas tinham a mesma coisa. Mas como uma delas vai ser a certa, se as 2 não são diferentes? Pois é, não era sobre qual caixa abrir. O desafio era sobre quando abrir uma das caixas. Então ele começou a esperar o quanto tempo fosse, sem se alimentar o bebê, sem nada. Passou mais de um dia assim, até que ele não aguentou mais e foi abrir uma das caixas. No momento que ele tocou em uma delas, o funcionário do show abre a porta e parabeniza ele por ganhar os $10.000. Ele sabia o que era necessário fazer para ter uma chance de ganhar. Ele estava disposto a qualquer coisa por isso. Esse foi o motivo dele ter sido escolhido. E agora, ele precisava fazer qualquer coisa para salvar os outros que estão presos. I'm going back into the vault. There's only one place we haven't gone. It could be a way out of here, or it could lead to the others. Or it could be a dead end. Either way, I have to find out. The only problem is, I'm not sure I can come back. Don't worry. I'll be alright. I'll see you soon. Henry.
Teorias e mais teorias. Um cataclismo. Isso resume bem o que pode ter acontecido no mundo dessa minissérie. O primeiro episódio dela lançou em 2010, mas a série diz estar no futuro 2016. Em um futuro bem tecnológico, na verdade, onde até mostra um jornal falando da primeira viagem tripulada a Marte. Só que, teorizo e acredito eu, por ter explodido um dos responsáveis pela criação do reality, que foi um conflito nuclear. Bombas com extrema radiação foram explodidas por vários países, ou ao menos nos Estados Unidos, pela cidade ou estado que os participantes estão jogando The Vault, e aconteceu um inverno nuclear, resultando em quase nula passagem do Sol pela atmosfera e deixando extremamente perigoso sair pelas ruas por causa da radiação. Para quem não sabe, o inverno nuclear é uma teoria do que aconteceria caso tivesse uma guerra nuclear, fazendo toda a poluição da destruição de cidades jogar fumaça para a atmosfera e se espalhando junto por boa parte do planeta toda a radiação, falando aqui bem por cima e de maneira resumida. No final, Henry decide sozinho pular no buraco sem nem saber qual fim aquilo teria, assim como ele não sabia qual fim teria ao esperar por mais de 24 horas para abrir a caixa lá no desafio bônus, mas mesmo assim ele foi lá e fez, porque era aquilo que ele realmente acreditava. Esse final é bem aberto para interpretações, essa é uma delas e é a minha interpretação. Se divirtam conversando e discutindo sobre nos comentários. Outra coisa que eu gostaria de mencionar é que na parte que o Henry vê alguém pendurado, ele provavelmente achou na hora que era o Eric, apesar de estar no time vermelho, ele nunca tinha visto o rosto do Eric para saber se era ele ou não. Mas acredito eu que o tempo passou um pouco e ele percebeu que não fazia sentido ser o Eric ali. O que dá a entender que mesmo as salas tendo pessoas do time vermelho sendo perfeitas para suas devidas salas, e o time azul sendo o contrário disso, nas duas, a pessoa com a corda pendurada cometeu o ato. A única coisa que não foi diferente entre os dois times. Espero que tenham gostado, considerem me apoiar no Apoia-se, lá tem várias recompensas, tipo ter acesso a um Discord exclusivo dos apoiadores, poder ter acesso antecipado aos vídeos novos. Eu comecei um projeto de um podcast com histórias do Reddit exclusivo também, e várias outras coisas que vocês podem dar uma olhada, qualquer valor vai ajudar demais. Espero que tenham curtido o canal esse ano, não cumpri várias coisas que eu prometi fazer, principalmente 2 vídeos que vocês esperam, eu falhei, infelizmente eu falhei. Desculpa a edição mais fraca nesse vídeo também, eu editei ele, pedi ajuda na edição para mais 2 amigos também, e foi um vídeo de mais de 1 hora que foi editado em 1 semana praticamente. Mas eu tinha que postar esse vídeo até o final do ano, a qualquer custo. É isso, espero que o ano que vem seja ainda melhor pro canal. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelos 200 mil inscritos, por tudo, por acompanharem o canal ainda, por não terem desistido de mim ainda. Até a próxima. Tchau.